Pai, nós queremos te pedir nesta manhã que o Eterno seja conosco quando nós estamos com todos os nossos irmãos na internet, com todos nós aqui diante de ti, que o Eterno venha nos ajudar a compreender a tua palavra, a compreender os acontecimentos que se ajustam às tuas paraxás semanais, para que nós possamos, ó Pai, estar alerta, te servir como aquilo que tu tens exigido de cada um de nós. Abençoa, nós te pedimos a cada um, ó Pai. Dá-nos a tua paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Irmãos, nós estamos na Paraxá Ekev. Como resultado, por causa essa é a Paraxá, né? Como resultado. Então, nós temos essa semana, dentro da Paraxá Ekev, alguns acontecimentos que se ajustam à Paraxá, que nós precisamos analisá-los e tentarmos olhar para a palavra. O grande acontecimento dessa semana com a nação brasileira foi a perda de um futuro governante, que seria Eduardo Campos, não foi? Que morre tragicamente na terça-feira. E nós, então, começamos na terça-feira pela manhã, quando chegamos no Shaharit, na oração da manhã, nós estávamos orando porque alguns irmãos tiveram sonhos que iria cair um avião. Então, nós oramos pelos céus de Vitória, pela população, por aqueles que estariam voando, e colocamos perante o Eterno naquela manhã. Depois, quando aconteceu mais ou menos 10 horas da manhã, 11 horas, o acidente com Eduardo Campos, então alguém perguntou, mas pastora Sandra, por que o Eterno avisa? Porque o profeta Amós diz no capítulo 3 que tudo que o Eterno vai fazer, antes ele avisa os seus servos. Antes ele avisa os seus servos. Guarde a palavra servo, que é a palavra-chave da Paraxá Ekev. Antes ele avisa aos seus servos. Com as nossas orações, nós não conseguimos deter o evento. Não conseguimos, porque ele estava já determinado pelos céus. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, olhando para a palavra, como é sério essa questão de governar. A função de governar é uma questão vital para o futuro de uma nação. Deixe-me repetir, a função de governar é uma questão vital para o futuro de uma nação. Vamos conferir isso com a Torá, Êxodo capítulo 18, por favor. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Olha, 18, 21. Na nossa tradução diz assim, mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Elohim, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Nós temos aqui em outra tradução, tu contempla entre todo o povo homens de valor, para poder dirigir a nação. Homens de valor, ou seja, contempla homens que não só em razão do seu valor militar, ou a sua coragem, mas a sua integridade moral. Interessante que o governo dos Estados Unidos, através da Casa Branca, passou uma mensagem para o povo brasileiro e para toda a família do Eduardo Campos, dando ênfase à perda de um político brasileiro, e em meio às eleições no Brasil, eles então enviam uma palavra de pêsames para nós e perguntaram então por que tanta ênfase, porque o homem, Eduardo Campos, era um homem de uma moral elevada. O homem era homem de moral elevada. Então, apto para governar. Não é verdade? Que nós podemos entender. Para você entender melhor isso, levante homens de valor, não de valor militar, não de coragem, mas de uma integridade moral, quando você entende da mulher virtuosa, no versículo 10 de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis.
integridade moral tem o valor que excede ao de rubis. As joias mais preciosas. É isso que Provérbios está falando. Contempla, ele fala para Moisés, entre todo o povo, homens de valor, frementes de Elohims. Fremente é que estremecem de Elohims. Tremer é por um pequeno tremor causado, não pelo frio, aquele frio que tremi de frio. Não é esse tremor, não. Mas vibrar interiormente, agitar-se interiormente para fazer bem ao povo. Para fazer bem ao povo. Isso é tremer. E Elohim conhece o coração daquele que treme interiormente. Governar, exercer uma função de juiz, diz a Torá. Governar é exercer uma função de juiz. Portanto, função sagrada. Governar é uma função sagrada. O juiz transmite poder por delegação. Que é isso? Ele procede, ele age, ele opera em nome de outro, não é isso? Em nome de outrem. Pois sua função é sagrada. A função de governar é sagrada. Porque se ele tem poder, foi Elohim que o deu. Por isso que ele tem. Ou seja, a sua função pertence a Elohim. Ele age em nome de Elohim. Ele age em nome de Hashem. Em 2 Samuel 23, vamos lá comigo, por favor. É só uma introdução, tá? 2 Samuel, capítulo 23, uma das orações mais lindas do rei Davi. Quando ele fala sobre esse governo. O rei Davi diz, olha só, são essas as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi exaltado, o ungido do Elohim de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Eterno fala por mim e sua palavra está na minha boca. Disse o Elohim de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Elohim, é como a luz da manhã ao sair do sol de uma manhã sem nuvens. Como o esplendor depois da chuva que faz brotar toda a erva. Olha só, ele só governa com justiça, o justo. O justo, Tzedek é o justo, no hebraico. É aquele que serve a Elohim. É aquele que serve a Elohim. É aquele que serve a Elohim. Olha a palavra servir. O verbo servir aí. Como podemos analisar a questão de Eduardo Campos ser justo ou não? Como podemos analisar? Pelos acontecimentos. Primeiro, uma morte repentina. Pelos acontecimentos. Violenta. Tão próximo às eleições brasileiras, que agora vai fazer um desarranjo nas eleições. Por problemas no processo eleitoral, né? Podemos começar a olhar a questão espiritual, analisando por isso aí. Eu quero te mostrar que Elohim de Israel escolhe como seu pastor, para nós não julgarmos aquilo que nós estamos falando. Como é que você pode analisar que ele é um justo? Ele é um Tzedek. Ele pratica justiça pelos comentários da mídia? Por uma resposta da Casa Branca? Não. Pelo que a Bíblia diz. Elohim chama Ciro como meu pastor, um adorador de Marduk. Vamos ver isso? Profeta Isaías, no capítulo 41, veja comigo. Elohim conhece o coração, tá? Ele transtornou, bagunçou as eleições brasileiras. Foi isso que ele fez. Olha Isaías 41, versículo 2. Quem suscitou do Oriente o Tzedek, o justo, chamando em retidão ao seu serviço? Ele lhe dá as nações,
subjuga reis na sua presença, ele os transforma em pó com a sua espada e como pragana arrebatada pelo vento com o seu arco. Ele os persegue, o passa em paz por uma vereda que com seus pés nunca tinha trilhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Eterno, primeiro deles, e com os últimos sou eu mesmo. As ilhas o virão e temem, e os fins da terra tremem. Aproximam-se e venham. Aí ele diz um ao outro, ajuda, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Ele vai chamar Ciro para liberar leis, Ciro é rei persa, que ele vai trazer Ciro para liberar as leis para que os judeus retornem para restaurar Jerusalém. Ele não foi lá e chamou algum judeu de dentro, ele chamou Ciro, um rei persa. Ciro governou de 539 a 530 a.C. Homem de suaves maneiras, diz os historiadores. Olha aqui, olha aqui, você vê a base bíblica deste ano, desta casa de oração. Olha aqui. Versículo 17. Os pobres e necessitados buscam água, mas não há. A sua língua se seca de sede. Mas eu, o Eterno, os ouvirei, eu, o Elohim de Israel, não os desampararei. Abrireis rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira. Olha para esta casa. Olha, você está vendo aqui. O telhado desabou, era a casa de um judeu chamado José Jacob Saad, judeu libanês. Quando o Eterno nos permitiu adquirir aqui, nós encontramos tudo isso em ruínas. Hoje você já se abriga sem chuva, sem sol, mas os engenheiros não nos deixavam entrar aqui nesse lugar, vocês sabem disso. Por isso que foi essa base bíblica. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo, o pinheiro, o almeiro e o cipreste. Para que todos vejam e saibam, considerem e entendam que a mão do Eterno fez isso, que o Santo de Israel o criou. Então ele está dizendo que ele vai dar de beber àquele que está com sede, vai dar de comer àquele que está com fome. É isso que Adonai está dizendo. Olha no capítulo 42. Olha no versículo 1. Aqui está o meu servo, é Ciro. Ele vai até o capítulo 45 de Isaías falando de Ciro, rei persa. Aqui está o meu servo, a quem sustenho. O meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porém, o meu espírito sobre ele, a justiça produzirá entre as nações. Ele está falando de um governante. Olha para você ver no capítulo 44. Olha, veja comigo, de Isaías, versículo 28. Olha o versículo 28. Que digo de Ciro? Ele vai agora citar o seu nome. É meu pastor. Ele cumprirá tudo o que me apraz. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Olha o 45, assim diz o Eterno ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face. E de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, te endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouros das trevas e as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou o Eterno, o Elohim de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó. E de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, eu ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Ainda que não me conheces. Ciro não conhecia Elohim de Israel. Olha o versículo 13. Olha para você ver. 45, 13. Eu despertarei a Ciro na minha retidão.
endireitarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Eterno dos Exércitos. Ele não se venderá. Ele não se venderá com nada, mas ele fará aquilo que apraz a Elohim. É isso aí que eu não conheço o coração de ninguém. Mas o Eterno provavelmente tinha bons propósitos com o Brasil, com esse homem. Bons propósitos com o Brasil para que ele governasse. Kevin, como resultado, ou porque, por causa da desobediência do povo brasileiro, vai receber um governo muito ruim. Qualquer um que assumir o governo será muito ruim. Marina Silva, a ex do Eduardo, que agora provavelmente assumirá o lugar dele, ela foi uma mulher que, quando ela estava para retornar, esta congregação orou muito por ela. Eu orei várias vezes por ela, pelo telefone com ela. Quando ela assume o governo, juntamente com o presidente Lula, nós mandamos um Sefer Torá para ele, para o presidente Lula. Ela não deixou chegar a ele. Foi por isso, ela é culpada do má governo dele, porque ela impediu que a palavra chegasse a ele. Então, ela vai governar com mão de ferro. Dilma vai continuar no governo com mão de ferro. Quem lá for será com mão de ferro. Por quê? Porque a própria Marina Silva, ela resiste a todo retorno. País é um país antissemita, o Brasil, antissemita. E os seus governantes são antissemitas. Odeiam. O ódio os tem marcado. Por causa desta desobediência, Elohim também retirou aquele que poderia governar bem e trazer alguma esperança a essa nação. Então ele virá com mão forte para corrigir através dos próprios governantes. Virá com mão forte. Entenda que quando Elohim decide disciplinar Israel, até o restante do povo que ficou na terra, eu quero te mostrar um exemplo, como ele tira o bom para deixar o criminoso. Eu quero te mostrar na Bíblia, para você não sair daqui com nenhuma dúvida na sua cabeça. Ele tira o bom para deixar o criminoso. Vamos comigo? Em Jeremias capítulo 40, eu quero te mostrar uma história de Israel. Que quanto o restante do povo que ficou na terra, quem era o restante do povo quando Israel foi para a Babilônia? Quem ficou? Velhos, crianças, mulheres grávidas, pessoas doentes, porque quem tinha força para o trabalho, o inimigo levou. E Nebuzaradão, comandante da Babilônia, levanta um líder para ficar com o povo que permaneceu na terra. Jeremias conta essa história muito bem, muito bem. Só que vocês vão ver que esse bom governante, que nem foi colocado por Elohim, ele vai morrer. E vai ser colocado um criminoso no lugar, por causa da desobediência. Irmãos, nós estamos em período que nós temos que prestar atenção. Olha aqui, capítulo 40 de Jeremias, palavra que veio a Jeremias da parte do Eterno, depois que Nebuzaradão, um comandante da guarda imperial babilônica, o deixou ir de Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos do exílio de Jerusalém de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse: o Eterno teu Elohim pronunciou este mal contra este lugar. E agora o Eterno trouxe. Ele fez como havia dito. Tudo isto aconteceu porque pecastes contra o Eterno e não obedecestes à tua voz. Aí ele vem: mas agora eu te solto das cadeias que estavam sobre as suas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vai. Mas antes de Jeremias se voltar para sair, acrescentou Nebuzaradão:
Volte a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá. O nome dele é Gedalias. E habita com ele no meio do povo, ou vai para qualquer outra parte que te aprouver ir. Então o comandante lhe deu sustento para o caminho, um presente, e deixou Jeremias ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra para governador da terra, a Gedalias, filho de Aicão, que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos, os mais pobres da terra, para que não foram levados cativos para a Babilônia. Vieram ter com Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jaazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens: não temais servir aos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu mesmo habitarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus, que vierem a nós. Mas vós recolhei o vinho, as frutas de verão, o azeite, metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas cidades que tomaste. Sabe que período era esse da história? Entre julho e agosto, no nosso calendário. Entre julho e agosto. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Voltaram-se todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinhos e frutas de verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e lhes disseram: sabe que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: permita-me ir e ferir a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Porque te tiraria ele a vida, e todo Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa. O que dizes acerca de Ismael é falso. Ele foi totalmente imprudente. Ele devia ter se protegido mais. Agora você vai ver que Ismael vai matar Gedalias para governar. Mas tudo isso por autorização de Israel, de Elohim de Israel. Tudo isso. Porque quando o povo não obedece, o problema agora é o retorno. Marina é uma evangélica, mas ela demonstra um ódio ao retorno. Falo sem sombra de dúvidas alguma do que eu estou falando para vocês. Ela odeia o retorno. Ela nem conhece de retorno, coisa que ela deveria conhecer. Então assumirá o comando do Estado brasileiro um criminoso, provavelmente, se não permanecer essa mesma senhora que lá está. Assumirá. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, veio com os oficiais do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. Enquanto comiam ali juntos, levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, a espada, matando aquele que o rei de Babilônia havia posto para governar a terra. Também feriu Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, e por aí vai. E vai uma matança e um crime terrível. Ismael tem o quê? O desejo de governo para ele é profundo. Ismael tem no seu coração o quê? O desejo de governar. Isso é profundo. Desejo de poder que o homem tem. O rei Davi diz, porém, volta lá, 2 Samuel, capítulo 23. Por favor, comigo. Vamos ver as palavras do rei Davi. Versículo 5, que eu não li.
Não está assim com Elohim, a minha casa? Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura? Não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Elohim está assim com a sua casa, se você for assim, com a aliança com Abraão e com a aliança com Davi. Com a aliança com Abraão e com a aliança com Davi, do contrário, não está assim com a sua casa, como estava com Davi. Porém, ele diz no versículo 6, os filhos de Belial são os homens maus, serão todos lançados fora. Por quê? Porque não se pode tocar neles. Por que que não se pode tocar num homem mau? Por causa da contenda. Porque ele é contencioso. Ele é contencioso. O que que é contenda? É luta, é briga. É isso aí. Ele é contencioso. A contenda surgirá e o debate e a controvérsia entre o povo. Presta atenção, o que está solto totalmente aqui? Não estava assim. Deixa. Eu vou deixar de me apoiar aqui. E a controvérsia que surgirá no meio da nação sobre o retorno? O que é controvérsia? É debate com assuntos literários, científicos e religiosos. Isso é que é controvérsia. Divergência de opiniões. Devemos retornar os cristãos que já têm tanta dificuldade de obedecer aos mandamentos, entrarão em controvérsias, em debates de opiniões que não levam a nada. É isso que Davi está dizendo aqui, ó. Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos. Não se pode tocar neles porque eles são contenciosos. Brigões que produzem controvérsias entre o povo, debates científicos, literários e religiosos. O ponto alto nesse momento é o retorno. O ponto alto espiritual nesse momento é retornar para os princípios bíblicos, judaicos da nossa fé. É o ponto alto. Por quê? Por que que não se pode tocar neste homem mau? Porque ele quebra a unidade. Ele quebra a unidade com os pais espirituais, os judeus. Ele quebra a unidade. Se você for entender, se você for, não vou lá não, 2 Crônicas, capítulo 10. Você vai ver ali quando vou só te contar. Quando Roboão, filho de Salomão, começa a governar. Então o povo veio a ele e pediram uma palavra para paz com Roboão. Ele vai, consulta os anciãos de Israel, os anciãos dão um conselho a Roboão, Roboão faz outro. Ele quebra a unidade. O homem de Belial, ele é contencioso e ele quebra a unidade. Por isso que não se pode tocar nele, deixa que Elohim vai tocar nele. Você ore. Depois você lê em casa, 2 Crônicas, capítulo 10. Ele mesmo, Elohim, através do seu servo, o Tissedeque justo, que quer governar. Vai lá comigo no Salmo 9. Eu quero ler aqui o Salmo 9 com vocês, o versículo de 4 a 8. Gostaria que você lesse comigo, para você ver que Elohim quer governar através do seu servo, o justo. É ele que quer governar. Ele quer que aquele que governa obedeça a ele, e não aos homens. E aos partidos políticos. Pastora Sandra, isso é uma utopia. Irmãos, não é uma utopia. Isso será uma realidade, porque ele vai governar. É o Messias quem vai governar. Isso não é utopia, não. Então, pastora Sandra, qual a minha posição como brasileira? Pedir misericórdia. Você precisa pedir misericórdia, porque as coisas vão ficar ruins e vão ficar ruins. Eu quero chamar o Rogério, que eu quero cantar a música que você vai ter que cantar. De lamento.
Por causa dessa cidade. Eu estou avisando a vocês. Só estou avisando a vocês. Mas antes, leia aqui o Salmo 9, como Elohim quer governar. Do versículo 4 ao 8, pequenininho. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos consumados estão, as suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. O Eterno reina perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com retidão. Governará os povos com justiça. Agora ouça o que você vai ter que cantar. Vamos cantar junto com o Rogério, que a congregação sabe muito bem. Eu quero cantar com vocês esse lamento judaico. Eu quero cantar com vocês esse lamento judaico, porque será esse lamento que nós vamos ter que cantar. Como é que vai ficar a minha situação, pastor? Em quem eu vou votar? Quem você votar vai ser péssimo. Porque aquele que poderia fazer alguma coisa, ele retirou. Como é que você sabe que ele retirou? Eu falei para vocês, pela morte repentina, subitamente, violenta, um pai de 5 filhos, deixando, você acha que Elohim tira uma vida assim, mas 7 com ele, eram 7 o total. O número sagrado e perfeito. Lembraram disso? Lembraram? Vamos cantar com o Rogério. Rachem bechadecha al mekat sureinu al Tzion mishkan kevodecha zevu betzafeinu. Hachei dechacha al mecha tesureinu al Tzion mishkan kevodecha zevu betzafeinu. Oy, 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 ben David alvecha. Yavo, 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 veigaleinu. Ahapeinu. Oy, oy, Mashiach Hashem. Oy, 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 ben David avecha. Yavo, 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 veigaleinu. Ahapeinu. Oy, oy, Mashiach Hashem. Piedade do teu povo, rocha nossa, e em Sião, onde habita a tua glória. Misericórdia, rocha nossa, em Sião, onde habita a tua glória. Oi, 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 que o filho de Davi, teu servo, venha resgatar a nossa alma, o fôlego de nossa vida aqui.
o Messias de Hashem. Oi, 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 que o filho de Davi, teu servo venha resgatar a nossa alma, o fôlego de nossa vida aqui. O Messias de Hashem. Oi, 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 Ben David Aveka. Yavo, 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 verrigaleno. Arrapendo. Oi, oi, Mashiach Hashem. Oi, 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 que o filho de Davi, teu servo venha resgatar a nossa alma e o fôlego de nossa vida aqui. O Messias de Hashem. La 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 la. La 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 la. Oi, 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 Ben David Aveka. Yavo, 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 verrigaleno. Arrapendo. Oi, oi, Mashiach Hashem. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oi, 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 Ben David Aveka. Yavo, 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 verrigaleno. Arrapendo. Oi, oi, Mashiach Hashem. É porque não há limites para o mal. E o Eterno tem visto dos céus. Amém, Pai. Amém. Amém. Por isso nós temos que temer no nosso coração. Amém, Pai. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. Irmãos, vamos lá em Deuteronômio na nossa paraxá, Ekev, como resultado da obediência. Você vai ver aqui na paraxá, capítulo 7, versículo 12 e 13, porque você vê o resultado da desobediência. E aí nós temos uma nação inteira. Quando Marina Silva recebeu a Torá, ela mandou retirar todo o bordado que havíamos feito na capa da Torá. Porque a Torá era idolatria para nós. E colocou a Torá na casa de alguém e nunca entregou a ele a Torá. Agora ela vai. Se chegar lá, ela vai pesar a mão com força. Porque ela não tem nada a ver com Elohim de Israel. E não tem nada a ver e nem colaborará com o retorno do povo. Não colaborará. Elohim levantará quem ele quer para ajudar nesse retorno. O próprio Espírito falará aos corações e as pessoas retornarão. Como resultado da obediência, na nossa paraxá Ekev, você encontra no versículo 12, se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o Eterno teu Elohim manterá a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, e a cria das tuas vacas, e a cria das tuas ovelhas na terra que jurou aos teus pais que te daria. Você vê pode perceber aqui que não há esterilidade, mas há uma fecundidade abundante sobre aquele que obedece. Você vai ver que você terminou aqui, e podemos ler o capítulo. Deixa eu ver. Eu tenho tempo. Vamos continuar a ler aqui até o versículo 26. Você vai ver aqui o resultado das bênçãos. Logo depois o servo, porque a nossa Haftará é Isaías 49.
Isaías 49:50 fala sobre o servo, e nós vamos ter que entender ali sobre servo, a nação como etnia toda serva, mas tem uma diferença do servo. Você vai ver. Vamos aqui, o Eterno, bendito serás, versículo 14, mais que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Eterno desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conhecestes no Egito. Antes as porás sobre todos que te odeiam. Exterminarás todos os povos que o Eterno teu Elohim te entregar. Não olharás para eles com piedade, e não servirás aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para ti. Talvez digas no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu. Como poderei conquistá-las? Delas não tenhas medo. Não deixe de lembrar que o Eterno teu Elohim fez a Faraó e a todos os egípcios. Viste com os teus próprios olhos as grandes provas, os sinais, as maravilhas e a mão forte, e o braço estendido com que o Eterno teu Elohim te fez sair. Assim fará o Eterno teu Elohim com todos os povos, diante dos quais temes. Além disso, o Eterno teu Elohim enviará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de ti. Não te espantes diante deles, pois o Eterno teu Elohim está no meio de ti. Elohim grande e terrível. O Eterno teu Elohim lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todos de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. O Eterno teu Elohim as entregará a ti, e lhes infligirá profunda perturbação, até que sejam destruídas. Também entregará nas tuas mãos seus reis, e apagarás a sua memória debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir, até que os destruas. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata, nem o ouro que haja nelas. Nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Eterno teu Elohim. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois és amaldiçoado. Logo em seguida, no capítulo 8, nós vamos encontrar o quê? O justo, o Tsedeque, é provado. Ele é posto à prova. O servo no hebraico, logo aqui, ó, você vai ver logo no início, no versículo 2, você vai ver que a Torá vem colocando aquele que é servo à prova. Então, nós passaremos por provas. Já entenderam? Se você é servo, você vai se regozijar com a provação. Se você é servo, você vai se regozijar com a provação. Você não vai gritar, mas você pedirá misericórdia e piedade. Tá? Servo no hebraico é bed, escravo, servo. Este serviço, ele pode ser dirigido a coisas, pessoas ou a Elohims. A Torá se dirige a servos de Elohims. Olha aqui, ó. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, capítulo 8, versículo 1 de Deuteronômio. E vos multipliqueis, entreis na posse da terra que o Eterno com juramento prometeu dar a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar. Então ele diz, memoriza toda a estrada que você já passou. É isso que ele está falando. Toda a estrada. Onde te fez ir teu Elohim. Esses 40 anos, ele te violentou. Ele te pôs à prova para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os mandamentos do Eterno. Aqui você tem Israel em prova. A nação, a etnia em prova. Os hebreus só escaparam desta prova. Vou repetir. Os hebreus só escaparam desta prova por causa do maná. O maná, símbolo da palavra de Elohim. O que nós mandamos para o ex-presidente Lula? A palavra.
Os hebreus só escaparam desta prova por causa do maná. Dizem os comentaristas bíblicos, os rabinos, símbolo da palavra de Adonai. O uso mais significativo do termo ebed, servo, em português se vê no título messiânico da nossa Haftará, Isaías 50. O título messiânico. Isaías 49, de 1 a 3. Vamos lá, deixa aqui, vamos lá, Isaías 49. Para você ver, a nossa Haftará. Isaías 49, o profeta descreve aqui Israel como servo. Por isso que eu estou falando que toda a nação vai para o deserto e o deserto se torna uma bênção. Porque vai moldar a vida. Não vai te permitir viver de sonhos e de quimeras. Ele vai moldar a sua... Ouvi-me, ilhas, escutai vós povos de longe, o Eterno me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Fez da minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E ele me disse, tu és meu servo. Israel, etnia, nação. Servo. Em quem manifestarei a minha glória. Mas Israel diz, debalde eu trabalhei, não precisa continuar aí. O povo da promessa, ou o povo da aliança feita a Abraão e a Davi. Estão sob prova. Então, no capítulo 50, você vai ver o servo, com a missão, ele tem uma missão junto a Israel. O servo, o escravo, ele tem uma missão junto. Eles estão separados? Separados por um período, mas vão se juntar. Por isso que aquele que governa não pode dividir. Não pode dividir. Capítulo 50 de Isaías, está falando do servo. Uma visão completamente escatológica e messiânica. Aqui em 49 você vê Israel como etnia, como nação, servo. Mas os dois têm que estar juntos. Aí você já sabe o que ele está falando. Você já sabe o que ele está falando, né? Ele tem uma missão, o servo junto a Israel. Então você, se você é servo, você tem uma missão junto aos pais. E aí agora? Você vai dar razão àquele que divide, ao governante que divide? Vai dar? Você vai se unir a ele? E aí? Devemos fazer distinção entre um e outro. Olha o versículo 5 e 9 de Isaías 49, para fazer distinção entre um e outro. Versículo 5 de Isaías 49. E agora, diz o Eterno que me formou desde o ventre para ser seu servo, que lhe torne a trazer Jacó e ajunte a Israel. Os dois vão estar juntos. Olha bem aí. Pois aos olhos do Eterno sou glorificado, e o meu Elohim tem sido a minha força. Diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, trazer de volta, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, o servo. Está vendo? E para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o eterno Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, o que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão, os governos o verão. Se levantarão os príncipes diante de ti e se inclinarão por amor do eterno, que é fiel, e do santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o eterno, no tempo favorável te ouvirei. No dia da salvação te ajudarei e te guardarei. Te darei por aliança do povo para restaurares a terra e lhes dares em herança as herdades assoladas. Agora eu quero mostrar para você, a Brita Hadashah, Mateus capítulo 4. Você vai ver aqui que o servo, Israel como etnia, como nação, foi levada ao
deserto. Não foi? Não foi levado ao deserto 40 anos? Não foi? Agora você vai ver o servo, antes de iniciar a sua missão, ele vai fazer exatamente aqui, ó, capítulo 4, versículo 1. O Messias é posto à prova. É o capítulo 8 de Deuteronômio. O Messias é posto à prova. Yeshua é conduzido ao deserto pelo Espírito, diz aqui, pelo sopro, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto é Midbar, no hebraico é Midbar. Irmãos, a vida no deserto ela é cheia de privações corporais. A vida no deserto é cheia de privações corporais. E isso produz muita valentia em nós. Muita valentia. Está tudo fora do lugar. E isso produz em nós muita valentia quando nós somos privados de determinadas coisas. Nós queremos uma vida regalada e boa, de ar refrigerado e sem o vento do deserto, e sem a luz que o deserto produz, quase de te cegar. Todos nós queremos ficar num dia gostoso como esse, de uma chuva gostosa, que eu vou chegar em casa, vou deitar, vou dormir, vou descansar. Ninguém quer privações. Mas eu quero te dizer uma notícia. Você tem, o servo tem que passar por privações. Tem que passar por privações. Porque isso vai produzir uma valentia. Quando, ao contrário, quando você não passa por privações, produz covardia. E os covardes não herdarão o reino. Irmãos, na Bíblia hebraica o deserto é citado 271 vezes. O deserto é um lugar de plena fecundidade espiritual. O deserto é um lugar de plena fecundidade espiritual. O deserto é uma solidão gritante, mas também o espelho de Adonai, através da luz que te ofusca os olhos. Ele é o espelho de Adonai. E Yeshua deseja essa prova. E Yeshua, aqui no capítulo 4 de Mateus, ele deseja essa prova, porque vai produzir nele resistência antes de entrar para realizar a sua missão. Você sabe o que é resistência? É um corpo que resiste a outro corpo. Isso é resistência. Contra a ação de outro corpo. Então, ele recusa a submissão à vontade de outrem. Você sabe do judeu que morreu na Rua 7? Você sabe? Sabe não? Ele morreu na Rua 7, sabe por quê? Que ele morreu ali na Rua 7 de Setembro? Sabe por quê? Por causa dos seus princípios bíblicos que ele não abandonou para seguir o cristianismo. Você sabe por que tem esses arcos ogivais aqui? Você sabe? Porque seu José Jacob Saad não podia falar da sua fé. Ele deixou a arquitetura da casa para você hoje aprender. Ele deixou na arquitetura da casa. Isso aqui é uma arquitetura judaica. Para falar ao seu e ao meu coração. O outro que resistiu, morreu. Lá na Rua 7. Os historiadores de Vitória sabem disso. Os historiadores sabem. Isso é que é resistência. Isso é que é resistência. O deserto é um lugar de plena fecundidade por isso. Você vai ver que Gênesis capítulo 22, versículo 1, não precisa ir lá. Abraão é levado à prova. Abraão é levado à prova. Aqui em Deuteronômio 8, Israel é levado à prova e é levado ao deserto. Não tem diferença nenhuma de Yeshua HaMashiach quando é levado à prova. Primeiro passo da prova, já estou terminando. Primeiro passo da prova. Porque a notícia não foi boa para vocês, vocês estão altamente calados. Porque as coisas não vão ficar boas. A pastora Sandra já está anunciando a vocês. Porque se o evento fala dentro da paraxá da semana,
O primeiro passo da prova é o jejum. Olha aqui. Olha aqui, versículo 2. Podem ler para mim o versículo 2. Ele jejua 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E Yeshua jejua como Moisés, para receber as segundas tábuas que estão aqui em Deuteronômio capítulo 10, não é não? Ele volta ao Monte Moisés, 40 dias e 40 noites jejuando. Ele jejua como Elias, quando vai ao Horebe. Ele jejua. Ele jejua como Esther. Mas Esther não jejuou 40 dias nem 40 noites. 3 dias e 3 noites. Para que o povo não fosse exterminado. Elias jejuou para que se destruíssem, para que se aniquilassem os profetas de Baal e de Aserá. 800 e tantos profetas. Porque a idolatria vai matar o povo vai morrer. Vai exterminar o povo. Moisés jejuou para receber novas tábuas, 40 dias e 40 noites. Porque sem a Torá nós não temos vida. Vida. Nós não temos vida. Aí, dona Marina Silva, não tenho medo de falar nome dela, não. Não tenho medo. Para livrar você, que eu não tenho medo. Para abrir os teus olhos. Só por isso. Esther orou e jejuou 3 dias e 3 noites. Para que os judeus não fossem exterminados por Amã. É extermínio. É extermínio do povo. E Yeshua então vai jejuar 40 dias e 40 noites. No Islã, a palavra jejum significa silêncio. No Islã, a palavra jejum significa silêncio. Fazer silêncio. Porque os dias são maus. Vai lá comigo em Jeremias. Você acabou de ler Jeremias 8. Jeremias 8, o problema está todo no retorno. Que ele libere. Quando ele veio sobre Ciro e tomou Ciro, é para liberar as leis, para que os judeus retornassem para a sua terra e restaurassem Jerusalém e o templo. Será que ele vai levantar outro Ciro? Não, porque ele já levantou Yeshua HaMashiach. Olha o versículo 4 do capítulo 8 de Jeremias. Diz-lhes mais, assim diz o Eterno, cairão os homens, não se tornarão a levantar. Desviar-se-ão e não voltarão para Elohim. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com apostasia contínua. Se desvia de Jerusalém, numa apostasia contínua. Olha aqui, retém o engano e não quer retornar. E ainda encontram governantes contra o retorno. E ainda encontram governantes contra o retorno. Olha o versículo 14. Porque nos assentamos ainda, ajuntai-vos, entremos nas cidades fortificadas e ali estejamos em jejum calados. Calados. Pois já o Eterno nosso Elohim nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porque pecamos contra ele. Olha Lamentações. Veja comigo, Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Olha o que diz o profeta. Sobre o se calar. Que jejum é igual ficar calado. Porque o Eterno nos deu a beber fel. É isso aí. E eu preciso não impedir quem retorne. Se eu não quero retornar, morre só você. Mas não impeça outro de retornar. Não para as tradições judaicas e nem as tradições cristãs. Mas voltar-se para o Eterno Elohim de Israel. Inteiramente. Lamentações capítulo 3. Versículo 26 a 28. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Eterno. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Deserto é terra de fecundidade espiritual.
Olha o versículo, assenta-te solitário. Fique em silêncio, versículo 28 de Lamentações 3, porque Elohim o pôs sobre ele. Olha Amós 5, vai lá, no livro de Amós. Eu quero te citar 3 exemplos para você ficar em silêncio ou entrar em jejum profundo. Porque os dias são muito maus. Vocês estão pensando que é só a família do Eduardo Campos que está enlutada? É toda a nação brasileira. Porque os dias ficarão muito ruins. Muito ruins. Lamentações, Amós capítulo 5. Olha o versículo 13 de Amós 5. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Então, o primeiro passo é entrar em jejum. Para Yeshua assumir o ministério, ele vai passar por uma prova que ele deseja para que ele se torne mais resistente a submeter-se a outro. Segundo passo, que Yeshua aqui, vamos lá, Mateus 4, vai fazer é abrigar-se nas leis da Torá. Mateus capítulo 4. O segundo passo para você vencer uma prova é você abrigar-se sobre as leis da Torá. Olha aqui. O tentador chegou a ele, versículo 3, e disse: se tu és o filho de Elohim, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Yeshua, está escrito, ele está respondendo Deuteronômio. Capítulo 8. A nossa paraxá é Kev. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Então o diabo levou a cidade do santuário, não é a cidade santa. Porque não é a cidade que é santa, Elohim que é santo. A cidade do santuário. E o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se tu és o filho de Elohim, lança-te de aqui abaixo. Pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhes Yeshua, também está escrito, não tentarás o eterno teu Elohim. A citação de Yeshua aqui é de Deuteronômio 6,13. Também está escrito, não tentarás o eterno teu Elohim. Aonde ele se abriga? Atrás das leis da Torá. Ele se abriga para vencer a prova. Israel se abrigou por causa do maná. E venceu a prova por causa do maná. Como é que nós temos que fazer? Entrar em silêncio, jejuar e se abrigar atrás das leis da Torá. O terceiro, assim fez Jó, quando estava em prova. Assim Davi, quando fez aquela questão do censo. Davi entrou em prova ali. Ele se abrigou aonde? Em Elohim. Terceiro passo da prova, Yeshua resiste à vontade de poder que é profunda no homem. Vocês se lembram quando eu disse de Ismael? Que ele tinha o desejo. O poder de governar estava pulsante no coração de Ismael. Yeshua vai lutar contra esta vontade humana. E Yeshua, no terceiro passo, ele vai lutar contra esse desejo de governar. Desejo de ter poder nas mãos. Yeshua vai lutar contra isso agora. Olha aqui para você ver como ele vai lutar com valentia com essa questão. Passei aqui a página da Bíblia. Olha aqui para você ver. Levou novamente o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Você governará tudo isso. Olha aí, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu te dou poder para governar. Yeshua vai se levantar contra. Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o que acontece? Então, o diabo deixou e chegaram, aproximaram dele aqueles que iriam servi-lo. Essa expressão,
Os meus aproximam-se dele e o servem. O Eterno envia os seus para aproximarem dele e servi-lo nesta hora. Essa expressão marca como um preâmbulo. O preâmbulo é um relatório, uma introdução que precede, como um decreto divino, que vem aqueles que são do Eterno para servi-lo. Para servir a quem? Para servir Yeshua, o servo. Então, Yeshua é confirmado aqui como um estadista. Quando vêm os servos e vão servi-lo. Ele é confirmado como um governante. Ele é confirmado como um governante. O governo, o início do seu governo. Por quê? Porque ele revela grande habilidade de discernimento no que diz as questões administrativas para o povo do Estado. Ele será um governante justo, um tzedeque. Ele governará com justiça, cujo reinado é de paz. Vamos ver Isaías? Capítulo 11 de Isaías, cujo reinado é de paz. Depois eu quero ler para vocês o salmo de um governante, que é o Salmo 72. Isaías capítulo 9, versículo 7, antes de 10, antes de 11. Isaías capítulo 9. Então, ele é confirmado como estadista, quando vêm os mensageiros de Elohim e os servem. Tornam-se subservientes a este governo, ao governo do Mashiach. 9, versículo 7. Olha aí. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos fará isto. Mas olha o versículo 1. Mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Está vendo? Olha o capítulo 11. Olha o capítulo 11, para você ver de 1 a 5. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Viu como Kev fala de um governo justo? E exatamente nesta semana cai um justo, retirado por Elohim de Israel. Fala no microfone, meu filho. Ele está só esperando o microfone entrar, ter som. Os rabis concordam, a Mishnah também concorda, que a porção Ekev, toda ela traz de uma preparação, é uma fase pré-messiânica. Viu? Ouviram bem vocês? Fiquem atentos. Ekev é uma fase pré-messiânica, porque fala justamente do justo governo. Justo governo. Aí vocês acham que foi por acaso esse evento? Exatamente nesta semana, é por acaso? É por acaso? Não é por acaso. Olha aqui o que fala. Repousará sobre ele o Espírito do Eterno, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Eterno. Deleitar-se-á no temor do Eterno. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Olha Jeremias 23. Jeremias 23. Esse é o governo do justo, e que nós caminhamos velozmente para ele. Então, retornar é a ordem maior. Ninguém impeça o retorno, porque vai
tropeçar na pedra de tropeço. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Vem dias, diz o Eterno, que levantarei a Davi um renovo justo. Um rei que reinará e prosperará, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, nossa justiça. Está vendo? Mateus 21, vamos lá? Mateus capítulo 21 e depois Salmo 72 para nós encerrarmos. Tá bom, meu amor, eu vou devagar. Mateus 21, desculpe-me. Falou bem, Carmen. Irmãos, é tão difícil estar aqui à frente da congregação. Eu queria ensinar em qualquer outro lugar, menos aqui. Por quê? Porque o ensino aqui é bem pesado. Nós temos que anunciar para vocês aquilo que Elohim há de fazer. Isso não é fácil. Não é verdade? Isso não é fácil. E nem é bom fazê-lo, né? Mas nós temos que fazê-lo. Então, às vezes, você fica correndo para sair do púlpito. É verdade, Aretusa. Você fica correndo. Por isso que eu fico muito escandalizada com quem deseja vir ser professor aqui nesta casa. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Yeshua 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, imediatamente os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizia a filha de Sião: olha, o teu rei, o teu governante, aí te vem, manso, montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Yeshua lhes ordenar. Trouxeram a jumento e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes. E Yeshua sentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Eterno. Hosana nas alturas. Não é? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou: quem é este? E as multidões responderam: este é Yeshua, o profeta de Nazaré da Galiléia, o governante, aquele que serve a Israel e que vai reinar sobre as nações. Vamos ler o Salmo 72 de pé, para nós irmos fazer logo após, recebemos a bênção e fazemos a ave da lá. Salmo 72. É o salmo de um governante justo. Então, ele é um salmo escatológico. Ele fala do justo, do Tissedeque, do servo. Ele foi cantado a Salomão, mas ele é completamente escatológico e messiânico. Ó Elohim, dá ao rei a tua justiça e a tua retidão ao filho do rei. Ele julgará o povo com retidão e os teus pobres com justiça. Os montes trarão prosperidade ao povo e os outeiros o fruto da retidão. Defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ele permanecerá enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele será como a chuva sobre a erva ceifada, como os aguaceiros que emudecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo. Abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão tributo. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão presentes. Todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Pois ele livrará o necessitado que clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Compadecer-á do pobre e do aflito,
e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, pois precioso é o sangue aos olhos dele. Tenha ele longa vida e se lhe dê do ouro de Sabá. Continuamente se faça por ele oração e todos os dias o bendigam. Haja abundância de cereal na terra, ondule sobre os cumes dos montes. Como o Líbano floresça o seu fruto, floresça como a erva do campo. Permaneça o seu nome eternamente, que ele continue enquanto o sol durar. Todas as nações serão abençoadas nele e lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o eterno Elohim, o Elohim de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Nós vamos ainda cantar um cântico antes de vocês abençoarem. Vamos?